Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para a meditação do 19º dia desse caminhar de preparação para a consagração a São José. Já estamos aí mais da metade do caminho, né? E nesse dia tão diferente, em plena terça-feira de carnaval, nós paramos esse tempinho para aprender um pouquinho de São José com esse tema que o 19º dia nos traz. Para que a gente possa bem preparar, para que a gente possa bem viver esse momento, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam bem-vindos, você que chegou aqui nesse dia. Hoje o tema é muito interessante porque ele vai falar do processo redentor de nosso Senhor e como São José participa dessa história redentora, né? Jesus é o Messias, aquele que veio para nos salvar e que nos salva por pleno amor realizado, né? Então o tema de hoje é São José, o ministro da salvação. Mais uma vez um tema bem teológico, porque toda a teologia que estuda São José, ela traz uma questão muito importante da participação de São José no mistério redentor. O que isso significa? Nós não podemos entender que o processo do Messias, do Redentor, tenha iniciado apenas quando ele revela ali nas bodas de Caná sua identidade, né? E ali começa-se a trajetória até a crucificação. Não. O que a gente aprende, e nas leituras de hoje você vai aprender isso, é que toda a vida de Jesus é redentora. Então, desde a sua infância, o que quer dizer que São José participou ativamente do mistério da salvação. Por isso esse título, Ministro da Salvação. A título de curiosidade, esse título é tirado do documento josefino mais completo da atualidade. O nome desse documento é a Carta Apostólica Redentores Custos. O que aborda nessa questão de ministro da salvação? Que São José participou junto da Virgem Maria dos mistérios da vida de Cristo. Então, toda a realidade que São José viveu até o dia que ele faleceu, ele participou ativamente dos mistérios da vida de Cristo. Essa vida que é toda redentora. Então, o que a gente pode entender? Que da encarnação, do momento que o anjo anuncia e que Jesus é encarnado, né, no ventre da Virgem Maria, até o Pentecostes, toda a vida de Jesus é redentora. E São José também não é coadjuvante nessa história. Então é esse o título de hoje, né? Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, toda ela é mistério de redenção. Lá na página 67 do nosso guia, né? Do nosso roteiro, a meditação proposta começa assim: toda a economia da salvação, né? Toda a economia da salvação, Deus a colocou nas mãos de São José. Interessante, né? E aí ele traz que, como São José foi chamado
diretamente por Deus, para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade, ele é necessariamente um participante, um ministro da salvação. Pacificada esse entendimento, a gente pode compreender que coube a São José a educação do Redentor. Coube a São José o nutrir, né? A gente já viu isso agora em reflexões anteriores da preparação, os títulos que falam que coube a ele alimentar, coube a ele educar, coube a ele prover, coube a ele ser o pai da família de Nazaré. É isso que a gente vem vindo aprendendo ao longo desses dias. Então, em tudo isso que ele realizou, ele estava sendo um ministro da salvação. Eu anotei aqui um trecho, quando eu fui também entender um pouco mais desse título, e eu queria compartilhar com vocês. Se deduz a exigência da verdadeira paternidade, do verdadeiro matrimônio e da verdadeira família, porque dessa verdade depende a encarnação de Jesus e a nossa redenção. Toda a história e todo o caminhar, o dia a dia de São José, é um dia de protagonismo na história de salvação. Quero te convidar a ler das páginas 67 até a página 68, onde esse tema é um pouco melhor explicado. Vamos fazer juntos o propósito do dia de hoje, que está na página 67. Então, buscando o crescimento espiritual. São José cooperou com o mistério da nossa salvação por meio de sua total resposta ao pedido de Deus. Assim como ele, buscarei ser um sacramento de salvação, para que as pessoas, com os meus bons exemplos, e em qualquer lugar que Deus me colocar. Desculpa, vamos ler de novo, que a entonação não deu certo. Assim como ele, nós buscaremos ser um sacramento de salvação. Agora sim. Assim como São José, buscaremos ser esse sacramento de salvação para as pessoas com os meus bons exemplos e em qualquer lugar que Deus me colocar. Esse é o nosso propósito de hoje. Então, sermos instrumentos de salvação na vida das pessoas e nos lugares onde estivermos. Hoje eu gostaria de fazer diferente, já tendo aqui apresentado um pouquinho do que é o nosso tema. Quero aproveitar esse dia para contar para vocês um pouquinho da minha história com São José e com a consagração de São José. Eu já disse em testemunho, nas meditações anteriores, eu me chamo Tatiane Araújo, aqueles que não me conhecem. Eu sou uma mãe de família comum, uma pessoa do dia a dia da nossa sociedade, que trabalha, que tem a sua vida cotidiana, rotineira. E eu sou casada há 18 anos e eu tenho 4 filhos. No ano passado, quando a Canção Nova iniciou a consagração a São José, eu e meu esposo estávamos fazendo o caminho vocacional que a gente fez nos últimos 2 anos para participar, para ingressar na comunidade Canção Nova, como no modelo de comunidade aliança, segundo elo, né, que se chama. E diante desse contato com a comunidade, a gente soube da consagração e quisemos participar. No dia da consagração de São José, aconteceu algo maravilhoso. A gente vinha se preparando, a gente fez os exercícios durante os 33 dias, nós participamos das meditações,
seguimos o itinerário da consagração e fomos vivendo essa proximidade de São José. São José não é qualquer um na minha família. São José é um grande protetor da minha família. Eu sou neta de um José, de um homem digno, com a força do nome. Eu sou filha de um José, um homem extraordinário. Várias vezes, quando estou fazendo a meditação da consagração, vejo características do meu pai, né? Em que ele tem algumas das atitudes de São José muito latentes nele. E eu tenho certeza que essa ligação do nome é muito forte. Eu coloquei José em todos os meus filhos. Então eu tenho Davi José, Eduardo José, Mateus José e agora o Arthur José. Ou seja, apesar de toda essa devoção vinda por meio de heranças e do nome, eu não tinha ainda feito um aprofundamento no entendimento a São José. Isso aconteceu na consagração. É fato que algo extraordinário aconteceu na nossa vida. Esse ano de 2024, Deus foi plantando no nosso coração um desejo de mais um filho. Esse plantio já havia acontecido há 2 anos atrás, quando eu fiz 40 anos. Mas em virtude de decisões erradas, talvez, enfim, tudo é para ser como as coisas são, mas a gente às vezes escolhe um caminho que nem necessariamente era o correto. E em virtude de algumas decisões, apesar desse desejo do nosso coração, nós regredimos a ele, lá nos 40 anos, por medo de ter um filho que viesse sindrômico, medo de não dar conta nessa fase da vida que a gente está. Tantos medos que nos paralisaram. Mas toda vez que a gente se aproximava de Deus, um desejo crescia por essa abertura à vida. E aí nós procuramos uma orientação e o padre que nos orientou falou: não, muda de médico e vai procurar um médico pró-vida. Vai ouvir o que um médico pró-vida tem a dizer a respeito. Se de fato suas questões de saúde te impedem ou te limitam em ter mais uma gestação. E assim nós fizemos, saímos de lá, pegamos o telefone, pegamos uma indicação de vários médicos pró-vida e agendamos a consulta, 19/3/2024. E não ficamos atentos, não ligamos uma coisa à outra, que era o dia de São José. E aí nós fomos à consulta no turno vespertino e à noite a gente tinha a missa de consagração a São José. Nesse dia, algo tão maravilhoso aconteceu, porque o próprio Deus nos visitou e através dessa médica. E essa médica nos deu o direito de sonhar essa gravidez. E aí nós resolvemos oficialmente nos abrir para acolher mais um filho. E quando chegou a noite, a gente foi para a missa de consagração. E uma coisa que aconteceu lá e que vai acontecer com você, nos pediram para escrever uma carta para São José. E eu ia escrevendo e pensando sobre o que eu queria que tivesse nessa carta. E nessa carta tinha 3 itens muito importantes. Um desejo muito grande por cumprir a vontade de Deus, por parte do meu coração. Um desejo muito grande de ser família, que é a minha vocação primeira. E um desejo muito grande de ser mãe novamente. E assim foi minha cartinha para São José. Tomamos algumas decisões a partir de então daquele dia em diante, nós mudamos o acompanhamento ginecológico, nós iniciamos um método de acompanhamento de casais que querem alcançar a gravidez, chama método Creighton, através de encontros de orientação realizados por uma pessoa especializada no método Creighton.
E eu e meu esposo procuramos o nosso endocrinologista para nos preparar. Então começamos a melhorar a nossa alimentação, a tomar suplementos, a ir para a academia com um pouco mais de disciplina, a cuidar da nossa saúde. Caso esse fosse o desejo de Deus para nós, estaríamos pelo menos fazendo a nossa parte. E eu passei a rezar diariamente por isso. Entregar para Deus e pedia para Deus o seguinte nas minhas orações: que a vontade dele sempre fosse maior do que a minha. E assim foi. Em julho, nós engravidamos. Engraçado que de março a julho eu passei todo mês achando que eu estava grávida. Todo mês dava lá 1 dia, 2 dias no método Creighton. Você sabe o dia que você vai ovular, você sabe o dia que você está fértil, você sabe. Então todo dia achava que eu estava fértil, eu achava que ali Deus tinha concebido a vida. E desculpa. E aí o que aconteceu foi que em julho nós engravidamos. Ali já não veio mais os dias, né? E ali a gente já fez o teste de gravidez, estávamos grávidos. E a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida. Acontece que toda a vontade de Deus, ela vem com um pacote de exigências, né? De desafios. E os primeiros dias dessa gestação não foram dias fáceis. A gente estava trabalhando num grande evento da Canção Nova, eu não sabia que eu estava grávida, andei demais, subi muita escada, desci muita escada, enfim. Na sequência a gente estava coordenando uma grande festa na nossa paróquia e também com muita exigência física, e de repente eu me vi grávida. Então, meu esposo assumiu e eu já fui para alguns cuidados mais direcionados à gravidez. E aí tive um sangramento. E aqui vem uma experiência muito forte com São José e com a Virgem de Guadalupe. Eu pedi ajuda aos dois, auxílio aos dois. Porque aquela gestação, ela era um presente de Deus para mim, muito grande. E ela era o querer de Deus para a nossa história, a gente sabia disso. E as coisas de Deus, elas sempre vão nos exigir. E diante daquele sangramento, eu acabei caindo diante da cruz. Quando a cruz bate aqui no seu ombro e o peso da cruz te derruba, pá. Eu acabei esmorecendo, acabei reclamando. Era julho, agosto, Brasília estava insuportavelmente quente. E a casa que eu moro, na casa dos meus pais, é uma casa de 2 andares, então não podia descer a escada. Eu fiquei quase 3 meses no andar de cima. Eu dependia de todo mundo para eu comer, para eu beber. E isso me dava um grau de irritabilidade. Sou muito independente, muito assim. E eu vivia a fraqueza ali, a queda na cruz. Mas foi aí que Deus me visitou, com São João da Cruz. E eu aprendi que eu precisava parar de murmurar e começar a agradecer, porque o que eu estava vivendo era um grande presente, um grande milagre. Nesse momento, eu fiz um gesto de devoção a São José, que eu nunca tinha feito. Eu escrevi um papel e eu escrevi assim: meu amado São José, eu te entrego a minha gestação, o cuidado dos meus filhos e o querer de Deus para essa vida no meu ventre. Dobrei o papelzinho na cabeceira da cama do meu pai. Ele tem uma imagem de São José dormindo. Eu abri o forro, enfiei o papelzinho embaixo dessa imagem e ali eu confiei a São José o cuidado do meu filho, do Arthur. E desde então, a gente tem sido agraciado com uma gestação extremamente saudável, extremamente próspera,
graças a Deus, um dia após o outro, estamos vivendo esse processo dessa gestação. E esse é o meu milagre. Através dessa devoção, através do exemplo de São José e dos cuidados de São José, Deus nos deu mais um José, o Arthur José. E eu tenho certeza que vai ser um filho devoto de São José. E agora esse ano estamos, eu, Dudu e as crianças, empenhados em fazer esse renovar da nossa consagração, com o coração totalmente grato, porque esse ano estaremos lá, os 6 e não mais os 5. Então esse é meu testemunho que eu queria compartilhar com vocês. E por que compartilhar nesse tema? Porque se São José é o ministro da salvação de Jesus, ali do plano redentor que Jesus tem por nós, na minha vida ele foi um instrumento de redenção. Porque o único lugar da minha salvação é o lugar em que eu esteja em plenitude na vontade de Deus para mim. E essa era a vontade de Deus para a minha vocação familiar e para os meus filhos. Vamos rezar? Meu Senhor e meu Deus, eu quero te bendizer por esse 19º dia de preparação. Quero te entregar esses meus irmãos e cada história de salvação deles. Que assim como o Senhor me visitou, o Senhor possa visitar, através da intercessão de São José, através da presença de São José, a história de salvação de cada um desses filhos que estão se consagrando. Que São José seja o ministro da salvação na vida desses meus irmãos. E que com isso nós possamos nos aproximar da nossa santidade, da nossa vocação, da nossa filiação e pertença a Deus. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.